A gente conversa a partir de agora aqui em conjuntura com o empresário Kennedy Calheiros, ele que é presidente da Associação Comercial de Maceió. Presidente, obrigado aí pela presença. Inicialmente, queria saber como é que o senhor avalia o cenário econômico em nível de Brasil. Flávio, obrigado primeiro pelo convite. A Associação Comercial aqui fica feliz em poder estar aqui no seu programa. Olha bem, o cenário, ele mostra as mudanças que deixa para a gente a ideia de que a gente está indo para um outro patamar. Nós saímos de um viés de governo, que tinha aquele governo voltado à preocupação muito com o social, mas não implantou as reformas e as formas básicas do novo mundo que nós estamos vivendo. Um mundo hoje imediato, tá certo, de resultados diretos e da economia de mercado, aonde que nós precisamos sim gerar riqueza para nos preocuparmos com o social. O que é que ficou acumulado? Ficou acumulado uma preocupação demasiada no social, sem se preocupar em gerar riqueza, que gerou a explosão do país. Ou seja, se você não gera riqueza, você não divide. Não se divide pobreza. Que nota você daria ao governo Bolsonaro do ponto de vista da economia? São 7, 7,5 aí. Porque ainda precisa muita coisa. A pergunta é, o presidente da República sozinho consegue fazer as mudanças que o país precisa? Essa é uma pergunta que precisa ser posta. Uma base do Congresso, sem ter uma base congressista, embora muitos dos congressistas hoje extremamente voltada para essa área da conjuntura de mercado. Então, você precisa às vezes estar negociando, mas são visões diferentes, a indústria, comércio, agricultura, serviço, competição internacional que gera empresas brasileiras que não se prepararam para o momento. Então, sempre você vai ter aqueles antagonismos e aquelas brigas. Mas nós precisamos ver que país é que nós queremos. Nós vemos muito essa pergunta. O Brasil como um todo, o nível de riqueza, o PIB nosso é pequeno demais para a nossa população. As pessoas acham que o Brasil tem essa riqueza. Temos como correr atrás. A gente sai de um PIB americano, que você compara, de 18 trilhões de dólares, o PIB brasileiro fica ali trabalhando 1.600, 1.800, ou seja, a economia americana movimenta por ano 10 vezes mais do que a brasileira. E as perspectivas em médio prazo? Todas essas mudanças, isso é igual a um paciente. O paciente está doente, convalescendo de uma cirurgia, de uma doença mais grave. Então, isso leva um tempo para nós ajustarmos a economia. Mesmo com todas as mudanças, a Universidade de Princeton faz os estudos que o Brasil vai ter os patamares de 2008 só no ano 2026. Então, são números muito grandes. Por exemplo, o BNDES, quando a gente faz o levantamento do BNDES, quando é posto, são coisas que precisa fazer, nós temos esses empréstimos que foram feitos aos países que vão vencer a longo prazo, empréstimos no Brasil também com juros subsidiados, que vão durar 8 anos. Nós temos ainda 5, 6, o Tesouro tendo que arcar com um buraco do que foi feito no governo passado. Então, você não encerra essa fase. A outra é a reforma da Previdência. Precisa ser feito. Eu tenho 57 anos. Tenho 41 de recolhimento, não sou aposentado. O Brasil não pode se dar o luxo de pagar alguém com menos de 65 anos, aposentado. Porque a pergunta que eu faço é o seguinte, está se preocupado na hora que você pensa na aposentadoria, a falta do dinheiro que faz para você investir na sua de capote? E muitas vezes quem está defendendo a aposentadoria estão indo buscar os pobres, que realmente precisam da assistência do país, para você pagar a aposentadoria de 10 mil, 15 mil, 40 mil reais, pessoas quando estão no auge da produção, não. Então, esse dinheiro é que está fazendo hoje falta na economia também. Além das mudanças, a aposentadoria não pode gerar esse rombo que está aí. Nós temos que tratar, existe o brasileiro de primeira classe, brasileiro de segunda classe, terceira classe, ou o Brasil é um só,
o Brasil é de alguns, e se for de alguns, eu me iria embora. Essa aprovação da reforma da Previdência, ela é no todo? Não tem nenhuma restrição a ela? Eu, por mim, tenho a restrição, sim. Para mim, todos deveriam ser iguais. Ninguém separado. Seja policiais, seja as outras categorias que são tratadas à parte, fica fazendo trabalho interno, mas todos iriam para 65 anos. Essa é a ideia nossa. Essa é a ideia que eu defendo. Nós não podemos ter pessoas diferentes. Ou o Brasil acaba em você ter privilégios, e entendemos que o Brasil é um único país, ou então o Brasil é de alguns. E o que acha da perspectiva de mais uma reforma trabalhista? O que é que precisa mudar nessa relação de trabalho, empregado e empregador? Flávio, nós temos ainda resquícios de uma legislação trabalhista prevista em 1941. Nós hoje temos um país, pela internet, quem imagina, eu e você talvez, um Brasil sem celular, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Telegram, sem isso, onde que de 94, 93, não tínhamos isso. De 90 para trás, você não tinha quadros computadores. O mundo está mudando. Nós precisamos adaptar isso. O que nós precisamos é pensar em como gerar riqueza. Esse é o principal. A riqueza fazer parte do dia a dia nosso. Não se divide. Alguém algum dia dividir pobreza? Você consegue dividir dívida? Não, né? Você consegue dividir o positivo. Então, essa soma é que nós precisamos fazer. A reforma trabalhista ela tem que ser proporcional, adaptar o país na modernidade. Você não pode ter uma empresa que o funcionário senta para negociar com você, dizendo, eu ganho R$1.000 e só leva 910 porque o INSS ainda leva 9%, e a empresa olha esse funcionário custando R$2.200. Veja como é que a dificuldade de você negociar um salário. Então, você precisa mudar isso, você precisa fazer com que o salário vá direto. Por exemplo, o INSS do funcionário. Ele tem que ir para outro imposto, ele não pode custar 25%, 26% do valor que eu lhe pago na folha de pagamento, porque fica difícil essa negociação. Então tem que ser discutido. A primeira pergunta é o seguinte: a sociedade quer riqueza ou quer pobreza? Se você quer a pobreza, você vai se fechando mais. Se você quer a riqueza, você vai se abrir. Agora tem que ser discutido que números e de que forma vai chegar a isso. Qualificação profissional, ensino básico de qualidade, tá certo? Faculdade, o Brasil tem mais vagas de faculdade que os Estados Unidos da América. Você pode pensar num negócio desse, é insano. Mas lá quase todo mundo decide a sua profissão no ensino médio e não no ensino e não na faculdade. Outra coisa, enquanto o governo reclama da falta de recurso, e é uma das justificativas da reforma da Previdência, o próprio governo está concordando com o aumento de recursos para a campanha política do ano que vem. Praticamente vai dobrar a despesa dos partidos com os seus candidatos na eleição do ano que vem. E aí? Nós precisamos de uma reforma política. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra recursos públicos em campanha eleitoral, radicalmente contra o dinheiro público, onde você tem uma favela, onde falta saneamento básico. Você não pode pensar em fazer isso. Você limite o gasto de candidato, televisão proíba, volte aquela campanha como tinha 76, a sua foto, seu currículo, e que você vai andar na rua atrás de voto. Né? Porque o político, ele não pode imaginar, o político é uma opção sua de ser candidato. É uma opção sua, não é exigência. Eu, particularmente, sou favorável ao controle dos gastos, à forma de comunicação, que já se melhorou muito, era aqueles shows que você trazia Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, isso, já se cortou, se dá camisa, se dá isso. Tem que ter uma fiscalização, em vez de gastar nisso, gasta uma fiscalização mais séria, para que nós venhamos a ter o candidato.
Mas recurso público em campanha eleitoral sou terminantemente contra. Uma pergunta, por que poucos empresários se dispõem a disputar um mandato político? Eu fui convidado 4 ou 5 vezes para ser secretário de Estado, nos últimos governos. Eu sou muito ligado ao presidente da Federação da Indústria, Zé Carlos Lira. O empresário não dá hoje, na forma que está posta, para ser secretário de Estado. Por quê? Pela impaciência da gente mudar. Se eu assumir a Secretaria de Estado, quebra um carro. Eu vou mandar consertar, eu não vou esperar. Eu preciso do carro para amanhã. Eu vou fazer do meu bolso, ou eu fico com o dinheiro da secretaria. Se eu fizer com o dinheiro da secretaria, eu vou sair daqui a pouco respondendo a dezenas e dezenas de processos. Então eu não quero. Pode me oferecer, não é salário, 10 vezes o salário de secretário, eu vou continuar sem aceitar. Então, a gente não quer ser político. Você não quer ser mais político, você não quer ser secretário de Estado, ou seja, os empresários que mais contribuem para o Estado de Alagoas, ou que contribuem para o Brasil, são aquelas pessoas que têm a melhor visão, né? São pessoas que foram, de certa forma, aquinhoadas por Deus, nesse dever impaciente de mudar as coisas, mas não querem participar do poder público mais. Ou se muda uma reforma política dessa forma, ou você não vai ter o pessoal que tem a sua vida tranquila no setor privado, conseguiu pagar seus impostos e consegue desenvolver a sua vida, ele não vai querer participar disso por causa disso. Como avalia o quadro econômico de Alagoas? Isso é difícil. Alagoas é, de longe, um estado extremamente complicado. Nós tínhamos a matriz econômica de Alagoas, que é a cana-de-açúcar, que vem desde 2002 passando por uma crise muito grande do ponto de vista de preço do produto. Os custos todos aumentaram. Então, essa matriz, primeiro que você não pode ter, isso é a época da colônia, você manter uma unidade vivendo de produzir um produto de baixo valor agregado. Então, nós precisamos mudar essa perspectiva. Precisamos interiorizar o desenvolvimento. Por exemplo, você só tem 2 municípios no estado de Alagoas que eles têm a capacidade de autossobrevivência, Maceió e Arapiraca. Todos os outros vivem de repasses ou do Estado ou do país, do Brasil, através de FPM, do ICMS, de pagamento de aposentadorias, de Bolsa Família, disso é que movimenta as economias. Então, tem que ser posto na mesa desenvolvimento, turismo. Você tem a região de Maragogi hoje, é bem diferente. A gente vai mesmo aqui nessa Rota de Milagres, aquela ali que é um turismo talvez mais caro, mais elevado. Passe por ali, como eu vou de vez em quando, as casas da cidade de Porto de Pedra, tá certo? Aquela região ali toda, Porto da Rua, tal. Todas bem reformadas, as pessoas com poder aquisitivo melhor, Maragogi com poder aquisitivo melhor. Então, você tem que procurar a matriz econômica regional. Não adianta você querer dizer, vamos botar ali naquele entroncamento de Olho d'Água das Flores, com São José da Tapera e outros. Fazer um polo. Que polo? Pode ser um entreposto comercial, pode ser de indústria, agricultura. Alguma coisa tem que ser feita por regiões. Uma região, no máximo, que diste aí 1 hora de carro, 60 quilômetros, para ser o centro da negociação. Senão você não vai desenvolver, você vai ter sempre um estado pobre esperando esse socorro da economia. Então, todo estado precisa ser desenvolvido equitativamente, você tem que gerar riqueza. Ou quem nasce em Senador Rui Palmeira está fadado a viver de mesada de governo federal. Não, tem que ser desenvolvido. O que acha dessa posição da Braskem, que por conta do que aconteceu em decorrência do trabalho da empresa em alguns bairros aqui de Maceió, está de vez em quando ameaçando deixar Alagoas? Eu acho que isso é um jogo político. Empresa, poder público. Tem que ser discutido.
né? A Braskem hoje é associada, até a maior associada nossa, da Associação Comercial. Não existe ainda um laudo conclusivo se ela tem culpa ou não naquilo. O que nós temos que defender, a Associação Comercial, a permanência da Braskem como atividade econômica aqui no Estado. Precisamos ser ali não é mais para tirar, ela teve culpa, não teve, está se levantando, se teve. Quem tem culpa tem que se assumir suas responsabilidades, mas precisa ser dado a ela a culpa, que até hoje não chegou, a gente se debruça, fica olhando, eu tive reuniões diversas com ela, as ponderações que elas fazem e o que veio da CPRM não nos convence de que ela é culpada. Mas tem que ser feito o estudo, até porque nós temos 23, 24 mil pessoas morando naquela região. Nós estamos falando de vidas humanas. Então temos que ter todo o cuidado. Mas a Braskem sair daqui seria um retrocesso muito grande para Alagoas. O que precisa sim, ou a Prefeitura de Maceió, já que está aqui, e o Governo do Estado, tem que, e junto com a Braskem, procurar qual é a melhor saída para a extração da matéria-prima que ela precisa, para continuar gerando emprego, renda e a cadeia de desenvolvimento que ela tem aqui na indústria plástica, ou seja, o encadeamento que a gente precisa. A gente não pode abrir mão de nenhuma atividade econômica do Estado, lógico, que gere segurança, que não venha a contaminar, nem gerar segurança de vida à população. Por muitos anos sempre se dizia aqui em Alagoas que o futuro político, ou, aliás, o futuro econômico do Estado estaria no turismo. Esse futuro já chegou? Do ponto de vista de turismo? Do ponto de vista, eu acho que Alagoas hoje está na frente de muitos estados. Uma estrutura hoteleira invejável, uma comida fantástica. Precisamos também atrair o turismo de maior valor agregado, porque muitas vezes o turismo nosso é um de sobrevivência. Mas é o que a gente também precisa, valores mais baixos para a gente poder atrair. Mas o turismo é uma vertente para algumas áreas de litoral. Para Maceió, o entorno de Maceió, que nós temos as praias mais bonitas de Alagoas, elas estão a 30 quilômetros ao norte e ao sul de Maceió. Temos outras regiões como Maragogi, temos o litoral todo sul para ser desenvolvido, nós temos toda a área do Rio São Francisco ali, principalmente na área de Xingó, ali, Piranhas, mas é insuficiente. A gente tem mania de acreditar que uma coisa vai resolver a nossa vida, é sempre procurando Salvador da pátria. O que é que vai impactar em Api, Canapi e Mata Grande com o turismo do Baixo São Francisco, que é muito pequeno, ou com o turismo da região norte, que é onde está mais concentrado? Região de União dos Palmares, São José da Laje, Bateguara, aquela região toda. Palmeira dos Índios, em torno de Arapiraca, no entorno nosso, nós temos que criar uma economia sólida. Por exemplo, a minha atividade econômica, eu tenho muitos negócios no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estados que tiveram, pela forma da colonização dela, uma colonização completamente diversificada e distribuída nas suas cidades. Se nós não formos capazes de gerar riqueza em Atalaia, Maribondo, Palmeira dos Índios, Anadia, se nós não procurarmos por região, nós vamos estar fadados a essa pobreza que nós vivemos até hoje. Então o governo do Estado tem que ser trabalhado, tem um canal do sertão aí, que tem que ser visto como é que vai ser regulamentado o uso daquela água e quem vai se beneficiar. Precisamos atrair para ali produtores agrícolas para lá, grandes e pequenos. Sem um grande, 2, 3, Flávio, para capitanear o negócio, os pequenos não existem. Então tem que ser visto. Como é que a gente vai estudar? Vamos estudar o Rio Grande do Norte, que hoje é uma pujança. Vamos estudar Petrolina, que é uma pujança. Nós estamos hoje com uma obra fantástica como esse Canal do Sertão, com certeza, com agricultura, com valor agregado, para poder você vai atrair muita produção que leve muita mão de obra. Petrolina tem um aeroporto, tem mais voos internacionais levando fruta para a Europa do que para com pista doméstica.
Outra coisa, para isso, a gente precisa acabar com ideologia. O povo precisa ter trabalho, porque trabalho o enobrece, trabalho dá a ele a capacidade dele dizer, eu tenho capacidade de sustentar minha vida sem ninguém me ajudar, tá certo? Se acabar com isso, levar essa riqueza, levar esse desenvolvimento, nem lá nem cá. Nós temos que divergir muito, mas toda divergência tem que partir para a convergência, porque o estado de Alagoas tem 3.400.000 habitantes que precisa dessa convergência, porque na miséria que nós estamos, não podemos continuar. Ok. Obrigado ao empresário Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió, pela sua participação aqui em Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.